Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre um assunto que é a minha ansiedade. Então, eu já gravei vários vídeos, acho que essa é a quinta tentativa e toda vez eu apago, acho melhor não postar. Mas, então, é a última tentativa. E eu não me sinto confortável em falar sobre esse assunto. Na real, eu nunca conversei com ninguém abertamente sobre isso. Então, nem pra minha família, nem pros meus amigos, namorado, nada. Então, se eles assistirem esse vídeo, vai ser também sei lá. Mas, então, eu não me sinto confortável em falar sobre isso. É a primeira vez que eu vou falar assim abertamente. E eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, então eu vou contar o que acontece comigo, como aconteceu. E também, se você tá assistindo esse vídeo, assim, no meio de uma crise, não tem ninguém pra conversar, pode me chamar, tá? Então, quando eu decidi que eu ia gravar esse vídeo, eu postei uma caixinha de pergunta no meu Instagram e eu vou fazer o vídeo com base nas perguntas. Então, vamos lá. A primeira pergunta é como que eu descobri? Então, gente, não tem assim um motivo para eu ter descoberto. Na real, eu tava no meu último ano da escola, em 2017, e eu sempre me impressionei muito e meus pais não me impressionavam, tipo, nunca me impressionaram. Eles só falavam pra eu não repetir de ano, né? E gente, em todos os vídeos eu chorei, eu espero não chorar nesse. Mas enfim, tava no meu último ano da escola e minha mãe sempre me falou que ela pagaria até o meu terceiro ano. Depois, se eu fosse fazer faculdade, cursinho, qualquer coisa, eu tinha que trabalhar e pagar. Então, isso sempre ficou muito claro pra mim. Até porque eu tenho 3 irmãs, então nós somos em 4, e eu sempre estudei em escola particular. Inclusive, essa escola que eu estudava, ela é bem cara, então meus pais suavam pra pagar e eu tinha bolsa. Então, eu tava no meu último ano da escola e tem toda aquela pressão, né? O que você vai fazer da sua vida, faculdade e tal. E aí, gente, eu era uma boa aluna, tipo assim, até o 8º ano. Depois eu meio que desandei. Nunca gostei de estudar mesmo. Mas, sei lá, né? Eu não ia ficar sem fazer faculdade, porque ali naquele meu mundinho era tipo, impossível eu sair da escola e não ir pra faculdade. Ou era cursinho, ou era alguma coisa. Enfim, gente, toda a pressão que todo mundo sofre, né, no último ano da escola. E eu não reajo bem com pressão. Eu sou péssima, assim, fico nervosa. Enfim. Então, tinha toda aquela história, né? E aí chegou a data do Enem. Eu fiz o Enem, estava quase repetindo de ano, na real. Eu fiquei de recuperação em um monte de matérias. Acho que foram 5. E aí, eu fiz o Enem. E, gente, eu cometi o erro de corrigir a minha prova nesse site de vestibular. E aí eu vi que eu acertei 8 questões de 45 em ciências da natureza. Aí, pensa, desde novembro eu já fiquei com aquele pensamento de ferrou, não vou conseguir fazer nada. Como eu falei, eu não consigo viver com pressão, então pra mim era assim, impossível eu fazer um cursinho, porque nunca quis fazer. E aí, fora o Enem, eu quase repeti de ano, eu passei pelo conselho em 2 matérias, Química e Matemática, acho. E fora isso, eu tava me relacionando com a pessoa, né, que eu ficava na época, e eu não era bem correspondida igual eu queria, então mexia muito comigo toda essa questão. E aí, gente, tem toda essa história, mas aí acabou que eu consegui passar na faculdade, porque eu fui bem na redação, então em
janeiro eu vi que eu passei, que eu fui bem na redação, eu tirei 980 e enfim, mas não é essa a questão. Eu mudava muito de humor. E eu sempre, não sempre, mas assim, de uns tempos pra cá, eu fui ficando muito estressada. Então qualquer coisinha me tira muito do sério. Eu surto, eu explodo muito fácil e mudava de humor muito fácil. Então uma hora eu tava feliz, tudo e tal, e daqui a pouco eu ficava brava por nada. E a minha mãe, ela ficava muito irritada com isso, não aguentava mais. E ela queria marcar uma consulta no psicólogo pra mim. E eu sempre tive aquela ideia de que psicólogo era pra louco, psiquiatra era pra louco, eu não ia de jeito nenhum e tal. Então eu fiquei relutando contra isso. Mas aí, em 2018, quando eu tinha terminado a escola, tava fazendo a faculdade, sempre tem aquela pressão, gente, porque assim, eu aprendi do pior jeito que você sempre vai ter uma cobrança, sempre vão cobrar você. Então, por exemplo, terminou a escola, tem que passar numa faculdade. Passou na faculdade, tem que arrumar um trabalho bom. Trabalho bom, tem que casar, tem que ter filho e tal. Sempre vai ter cobrança, então isso é inevitável. E aí, depois eu comecei a trabalhar numa escola de educação infantil. E vocês devem imaginar, né, que é bem cansativo. Então eu me cansava tanto fisicamente quanto psicologicamente. Porque, enfim, gente, mudou muito rápido a minha vida, tá? Isso é normal, acontece com a maioria das pessoas, que você sai da escola, trabalha, vai estudar, toda aquela correria. Não tô falando que, coitada de mim, não é assim. Mas, enfim. E aí, como eu tava trabalhando, teve um feriado e meus pais foram viajar com as minhas irmãs e eu fiquei sozinha em casa, acho que uns 4, 5 dias. Acho que por aí. E aí, na hora de dormir, eu ficava com muita falta de ar. Então, muita falta de ar e, tipo, só na hora de dormir. E eu não sabia o que eu tinha. E aí, a minha mãe chegou, né, quando ela chegou de viagem, ela me levou no médico. Então, eu fiz raio-x, eu medi saturação e tava tudo normal. Aí, o médico sugeriu, procura um psicólogo, porque pode ser ansiedade. E a minha mãe já queria marcar uma consulta pra mim, então ela acabou marcando. E agora, eu tô aqui lembrando que um tempo atrás, antes mesmo de eu terminar a escola, minha mãe teve um retiro e dormiu fora. E eu fiquei com tanta falta de ar que eu fui pro médico. Minha saturação tava ok. E eu tomei aquelas injeção intravenosa, sabe? Que é uma agulha desse tamanho, um tubo desse tamanho, pra abrir o pulmão, pra conseguir respirar. Eu tô lembrando disso agora. Acho que já era ansiedade naquela época. Não sei. Aí eu acabei indo pro psicólogo. E aí, como eu falei no começo do vídeo, eu tenho um problema em conversar com as pessoas sobre o que eu sinto. Então, tipo, eu não converso muito abertamente com as pessoas. Então, você imagina, se eu não converso nem com a minha mãe, nem com meu pai, nem com o namorado, como que eu ia conversar com uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida, que é minha psicóloga, né? Então, nas primeiras consultas, eu só chorava, não falava nada. Ela até ficava, acho que, brava comigo, né? Porque ela falava assim, eu não posso te ajudar. Você vem aqui, você não fala nada. Então, eu só chorava. E aí, eu depois comecei a falar algumas coisinhas pra ela. E ela sugeriu, tipo, vários diagnósticos. Ela tinha em mente vários diagnósticos. Bipolaridade, ansiedade, depressão e eu acho que chama síndrome de Burnout. Não sei se é assim que se fala, mas eu vou deixar aqui como que escreve. Como ela não conseguia achar o que eu tinha, ela me mandou pro psiquiatra com depressão, tipo, com diagnóstico de depressão, com quadro de depressão. E aquele dia, meu chão, tipo assim, abriu e eu caí, sabe? Porque eu não conseguia admitir que eu tinha depressão. Então eu cheguei no carro, bati no porta, chorando, falei, não tenho depressão, não quero ir no psiquiatra. Acabou que eu fui e ele falou que não era depressão, que podia ser ansiedade. Então ele me deu um remédio.
E aí, enfim, comecei a passar no psiquiatra e no psicólogo. Então, basicamente foi isso. Então, gente, eu não sei falar o que desencadeou a minha ansiedade. Não sei falar em qual ponto da minha vida que começou. Mas eu acho que foi isso. Eu amo meu trabalho, eu gosto muito do que eu faço, só que é muito puxado, sabe? E me cansa bastante, também tem muita responsabilidade. Eu acho assim, que eu tava numa vida de filhinha de papai, querendo ou não, né? Não filhinha de papai, mas que eu não tinha responsabilidade, era só estudar. E aí, de repente, isso acontece com todo mundo, né? Não sei. Mas aí, de repente, tipo, muda tudo, começa a trabalhar. Porque assim, eu ia trabalhar das 7 às 5, basicamente. E depois eu pegava ônibus, ia pra faculdade e voltava, tipo, meia-noite pra casa. Então mudou muito minha rotina. E eu acho que foi isso, basicamente. Mas, eu acho que foi isso. A próxima pergunta, tem várias perguntando isso, é se eu tomo algum remédio ou algum medicamento pra melhorar. Então, como eu falei, quando eu fui pro psiquiatra, ele me receitou um remédio e eu tomei ele 4 meses, mas não adiantou muito pra mim, não fez muito efeito e ele era muito forte. Então, e ele era muito caro, gente, muito caro. Já não gostei dele aí. E aí, eu troquei de psiquiatra. E aí ele me receitou um que era mais fraco e vende, ó, e dá impostinho. Então eu amei ele. Tá, eu achei ele melhor do que o outro. Então eu estou tomando ele. Assim, gente, eu vou falar que eu tenho um certo bloqueio com esse remédio. Não com esse remédio, mas em tomar remédio porque eu tenho uma doença psicológica, entendeu? Digamos assim. Porque qualquer outro remédio, tipo antibiótico, qualquer outra coisa, eu tomo regrado, sabe? Eu não deixo de tomar. Mas esse remédio, pra eu tomar uma cartela, pra eu terminar uma cartela, é um parto pra mim. Então, eu acho que eu não aceitei bem, tipo, no subconsciente, sabe? Que eu tenho que tomar remédio. E também, esse remédio, ele é pra... Não vou falar o nome do remédio, mas esse remédio também é pra diminuir o apetite. Porque eu vou linkar com a próxima pergunta agora. Se eu desconto muito na comida. Gente, vou deixar uma foto aqui. Que essa é a pior parte pra mim. Eu sempre tive um certo problema com o meu corpo. Mas sempre foi por eu ser muito magra. Não muito magra, mas desde que eu tinha 12 anos, eu me achava gorda, só que eu era muito magra. Então eu ia pra escola, não comia nada, gente. Eu só jantava. O dia inteiro eu só jantava. A minha mãe ficou muito preocupada, então ela ia na escola conversar sobre mim pra falar isso. E chegou um ponto que dava pra contar todas as minhas costelas. Tipo, meus ossos apareciam todos. E eu me achava gorda do mesmo jeito. Então, a partir daí, eu meio que desencanei um pouco com isso. Mas eu sempre fui muito magra. Então, até inclusive 2017, eu era um corpo ok, né? Padrão, como se diz. Quando começou a minha ansiedade, lá pro final de 2017, pro começo de 2018, eu sempre comi bem, mas eu comecei a descontar tudo na comida. Então, se eu ficava feliz, eu comia. Se eu ficava triste, eu comia. Se eu ficava, sei lá, brava, eu comia. Se eu surtava, eu comia. Tudo eu comia. Então, eu também, gente, eu tenho um vício em coca. E aí, quando eu tava assim, brava, eu falava, vou tomar uma coca pra me distrair, sabe? E acabou que nessa brincadeira aí, eu engordei, eu acho que mais de 20 quilos. Vou deixar a foto aqui. E, sinceramente, essa foi uma das piores partes pra mim, porque
Enfim, gente, eu vou chorar se eu continuar falando, mas foi uma das piores partes pra mim, porque eu sempre me importei muito com o meu corpo, sabe? Então, calma. Então, eu estou acima do peso, sim. Mas o problema maior pra mim é com as opiniões alheias. Então, quando era antigamente, eu tava muito magra, que parecia que eu tava doente. Agora, eu estou muito gorda, que não sei o que eu tenho que me mexer. Gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Quem engordou, sabe que engordou. Quem engordou tem espelho, então ela tem consciência. Ela não precisa que alguém fique falando pra ela. Eu tenho certeza que ela sabe. Então me machucava muito as pessoas falando, nossa, como você engordou. E, gente, tem umas pessoas sem noção, né? Que fica falando, tipo, enfim. Se você olhar meu Instagram, só tem foto de corpo ou de costas ou de rosto, porque não tem mais foto do meu corpo, porque é uma coisa que me incomoda muito. Então, e eu nem gosto de ficar falando disso, porque quem me conhece sabe que eu engordei bastante. Eu fiz exame de tireoide, fiz vários exames e tá tudo normal. Só engordei por causa da ansiedade que me fez comer mesmo. Então, acho que virou aí uma compulsão alimentar. Mas é isso, gente. Então, próxima pergunta. Se eu faço atividade ou alguma coisa pra me distrair. Gente, com atividade, o que eu fazia? Como eu tinha essa rotina louca antes da quarentena, de trabalhar e já ir pra faculdade, eu corria na rua. Então, eu comecei a correr. E só que me ajudava bastante. Eu corria igual louca, assim, pra me distrair. Só que ao mesmo tempo, eu começava a pensar na vida enquanto eu tava correndo. E às vezes isso me dava uma crise no meio da corrida, sabe? Mas eu agora, tipo, um pouquinho antes da quarentena, no começo do ano, eu comecei a fazer academia de novo. E eu ia às 5 da manhã, antes do trabalho. E eu preferia do que correr. Então eu corria na esteira ali com alguém e me distraía mais do que correr na rua, sozinha. Então, eu parei por causa da quarentena. Agora as academias abriram, mas eu não pretendo ir até ficar seguro. Então é isso. Próxima pergunta. Quais são os efeitos? O que a ansiedade causa em você? Enfim. Gente, os efeitos. Tem tantos efeitos físicos quanto psicológicos, digamos assim. Então, os efeitos físicos. Eu não tenho dor no peito, mas o que me dói é aqui, ó, na boca do estômago, sabe? Então, às vezes eu tô de boa, mas quando tá doendo aqui, eu sei que tem alguma coisa errada. Então, aqui dói bastante. Falta de ar, eu coço muito meu pescoço, fico coçando aqui sem nem perceber. E tontura, dor de cabeça. Então, esses são os efeitos do meu corpo. Na minha cabeça, o que acontece? Eu tenho muito medo, medo de umas coisas que não tem sentido. Até teve uma pergunta da Dani, que ela perguntou se eu fico pensando nas consequências de coisas que nem vão, que vão acontecer daqui a muitos anos. Basicamente essa pergunta. Então, gente, sim, eu sinto muito medo e medo de umas coisas que não vão acontecer, ou se acontecer vai demorar muito. Uma sensação assim de morte, sabe? Não sei explicar, porque eu nunca tentei explicar. Mas esse medo, eu já perguntei pra minha psicóloga e ela falou que quando vem esse medo é porque a minha ansiedade está no ápice, assim. Então, por exemplo, um dia ano passado, eu fui num bar com meu namorado e com meus tios. Com meu tio e com minha tia. E aí a gente tava na fila pra entrar. E de
repente passou um carro com esses barulhos, sabe? E, gente, só de lembrar, minhas pernas ficam tremendo já. E, gente, eu pensei, não sei, que era tiro, que eu ia... Gente, me deu uma agonia que eu pensei que eu ia morrer. E aí, minhas pernas tremiam, minha mão suava, meu coração acelerado. Eu quase fiz xixi na calça, eu juro por Deus. Mas eu consegui disfarçar, tanto é que depois eu contei pro meu namorado, ele nem percebeu. Mas tem umas coisas assim que eu fico com muito medo, sabe? E não tem sentido às vezes. Então essa sensação assim de morte também. Que mais? Eu durmo bastante. Então, gente, se me deixar, eu durmo umas 11 horas por dia. Só que na hora de dormir eu tenho muita dificuldade em pegar no sono às vezes. Então eu tenho que ficar, sei lá, assistindo televisão até eu dormir. E aí, porque quando eu vou dormir eu tenho uns pensamentos que não são muito bons. Então, também tem isso. Se eu já tentei me machucar. Então, gente, quando eu tinha 12 anos, eu já me cortei. Mas foi por... A gente tava aqui na minha casa, no churrasco com a minha família. E, de repente, todo mundo começou a falar de mim. E eu me senti pressionada e tal. E aí eu me cortei. Então eu fiz isso acho que 2 vezes quando eu tinha 12 anos. E depois eu não fiz mais. Nunca mais me cortei nem nada. Porque minha mãe ficou muito em choque, assim, sabe? Ela ficou muito preocupada. Então, eu acho que eu fiquei tipo, meu Deus. Era pra eu ficar fazendo mal em mim. Minha mãe ficou mais triste que eu. Então eu fiquei meio assim. E assim, gente, não vou falar que eu nunca tive pensamentos tipo, meu Deus, era melhor se eu tivesse morta. Não, já tive esses pensamentos. Mas eu nunca pensei em fazer nada comigo. Tipo, me matar, nunca pensei, tá? Já tive uns pensamentos assim, sabe? Mas nunca tentei fazer nada e pretendo nunca tentar. As outras perguntas são sobre o que eu faço pra me distrair quando bate uma crise. Gente, cada pessoa tem alguma coisa que funciona melhor pra ela. Pra mim, ouvir música, às vezes só, me distrai. Porque dependendo da letra eu fico pior. Assistir série, assistir filme me distrai bastante. Tomar banho é muito bom. E tem uma coisa que, assim, a gente vai descobrindo com o tempo, sabe? O que é melhor pra você. Eu descobri esses dias, acho que mês passado, sobre um tipo de vídeo que é ASMR. Então, as pessoas do vídeo ficam fazendo uns sons com objetos ou com a boca. Você tem que estar de fone. E é tipo assim, esses barulhinhos, sabe? Só que parece que tá massageando o seu cérebro. É muito bom, gente, eu juro por Deus. E quando bate uma crise, quando eu fico pensando em alguma coisa, eu ponho esses vídeos. Ou antes de dormir, quando eu não tô conseguindo dormir, eu assisto. E, gente, é muito relaxante, é muito bom. Inclusive, quando eu tô assistindo, eu fico lendo os comentários e tem bastante gente que fala que durante as crises põe pra assistir e funciona. Então, eu não sei se vocês nunca tentaram, é bom. E eu só queria fazer um adendo que tem algumas ideias e algumas opiniões que deixam a gente, principalmente quem sofre disso, um pouco, sei lá, louco da vida, sabe? Porque igual, por exemplo, é só ter fé em Deus, só rezar. Gente, eu vou falar por mim, tá? Eu fui criada na igreja católica, então eu tenho o costume de rezar. Pra mim, o que me ajuda é ter a fé, né? Porque, tipo assim, eu consigo me agarrar em alguma coisa. Então, sei lá, se eu tô no meio de um surto e eu começo meio que a conversar com Deus e a rezar e parece que Ele me ouve, sabe? Então, pra mim, me conforta um pouco. Se você não acredita em Deus, não tem fé, tudo bem. O que não pode é as pessoas continuarem reproduzindo essas ideias de como que eu posso dizer? De que depressão, ansiedade e tal se cura rezando e indo pra igreja, porque não é bem assim. Já temos vários exemplos de padres, né, o padre Fábio, o padre Marcelo, que sofreram disso, né, eu acho que eles estão lá com Deus na igreja, enfim.
Então, essa ideia, esse argumento não é muito válido. Outra coisa que eu queria falar é sobre as pessoas que ficam em volta de quem sofre disso. Gente, pra gente é muito difícil, tá bom? Por exemplo, a minha mãe, ela ficava muito brava quando eu mudava de humor. Só que na real, é que eu não mudava de humor porque eu queria. Então, por exemplo, eu tô aqui felizão na festa, por exemplo, e de repente me surgiu um pensamento aqui sobre alguma coisa que nem existiu, que nem vai acontecer, só que me deixou triste, me deixou brava, e eu mudei o meu humor por causa disso, entendeu? Só que não faz sentido eu contar, porque as pessoas vão falar o quê? Nossa, que louca, entendeu? Então não é que eu mudava o meu humor porque eu queria. Até tem isso de... Eu tava pesquisando um tempo atrás, e quem tem ansiedade, o cérebro ele fica sempre em alerta. Então ele fica em constante estado de alerta. E isso é prejudicial, sabe? Então, gente, não é tipo... Eu sei que é muito difícil de lidar. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito difícil de lidar. Não só por causa da minha ansiedade, mas pra gente é difícil. E pra quem convive com a gente também é difícil. Então, parabéns pra quem convive comigo. Porque é bem difícil me aguentar. Inclusive nessas crises que eu tenho. É bem difícil. Mas... vocês que convivem com alguém que tem ansiedade, depressão, bipolaridade, tenham paciência, tá? Porque eu sei que é difícil pra vocês, mas também é difícil pra quem tem essas coisas. E é isso, gente. Eu também queria falar que aqui que eu tomo de partir da minha família, porque às vezes, eu amo minha família, tá? Amo minha família, às vezes a gente grita, briga, mas eu amo eles. E às vezes, eles têm uns comentários que podem machucar a gente. Mas eu penso, aqui comigo, que não é culpa deles. E não é culpa de ninguém, na real. Porque, pensa, se na nossa geração tá sendo difícil esse assunto ser levado a sério, imagina na geração passada e na outra, e na outra, e na outra. Então, eu queria, com esse vídeo, começar a falar desse assunto e falar que ele é importante, que não pode ser considerado um tabu, que não é só em setembro que tem que falar dele, né, no Setembro Amarelo. Então, eu acho importante esse assunto ser falado, ser conversado, ser explicado. A gente não pode mais fingir que essas doenças não existem e que não afeta ninguém, né? E é isso, eu acho que é isso. Se eu lembrar de alguma coisa, eu faço outro vídeo e falo, porque senão vai ficar muito grande. Eu não chorei dessa vez. E se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, então compartilha e se inscreve no canal.